presente especial aqui da minha mãe, da minha irmã, presente hoje também, alguns amigos aqui também, bacana. Tudo bem? Nossa, tudo bem? Um agradecimento especial aí também, né, ao Thiago, que coordena aqui o Conselho Regional de Administração e nos ajudou com esse evento, né? Agradeço aí o administrador Roberto, né, Cardoso, em nome do Thiago, e também um agradecimento especial, né, querida Sandra, né, que é a nossa coordenadora, querido Wellington também, né, a Leila deve estar chegando daqui a pouco, e a Silvia, que fica em Ribeirão Preto, né? Então, para mim é uma honra fazer parte desse grupo, né, grupo de excelência em empresas familiares, né, um grupo bem seleto, né? Muito obrigado, viu, Sandra, pela oportunidade. E, bom, esse evento de hoje, esse tema de hoje é um tema muito interessante, né, para a gente que é da área empresarial, né? Aqui, quem é administrador aqui? Aqui, bastante. E quem não é da área de administração? Tem outros também, né? Então, é um tema que ele abrange, seja para os profissionais da área de administração, outras áreas, né, jurídica, contábil, né, tem alguns colegas aqui contadores também, né, Cristiano aqui da OAB também presente, né, e principalmente para as famílias, porque as famílias hoje, elas podem ser organizadas dentro de uma empresa. Então o objetivo de hoje é tratar algumas formas de estrutura societária para empresas, né, que as famílias podem se organizar, e os principais tributos, os principais impostos que normalmente são relacionados, que é o imposto de renda, IPCMD e o ITBI. Então, ao final da apresentação, a gente vai apresentar aqui uns 5 casos práticos, né, que a gente mais vê no dia a dia, para ilustrar, né, e fazer um resumo. Desde já, deixo aberto a perguntas, tá? Quem tiver perguntas podem me interromper. E o material, né, Thiago, acho que vai estar disponível no site, né, do CRA. No final eu vou mostrar para todo mundo. Ah, legal, o Thiago vai mostrar, né, dentro da página do grupo de excelência em empresas familiares, que teve o artigo do Wellington, né, brilhante artigo recente agora lá. Tem outros materiais também do grupo, né, bem interessante para vocês acessarem também, tá bom? Bom, aqui só um contexto do Brasil. Onde estamos, né? A gente tem um potencial gigantesco, né, para explorar. Afinal, a gente é aí em alguns cenários, né, o 5º maior de área, 8º em PIB, 3º em mídias sociais e assim por diante. Ou seja, a gente tem aí um cenário muito, muito vasto para as empresas explorarem, né? Então essa é uma oportunidade, né, que a gente tem. Por outro lado, a gente tem também o nosso cenário, né, burocrático, cenário ranking, né, das empresas pelo Banco Mundial, né? O Brasil, infelizmente, ainda está lá quase em último lugar, né? Então, em burocracia, um exemplo aqui destacado no relatório mundial, burocracia de horas. O Brasil é 10 vezes mais de obrigações acessórias, né? Os amigos aqui contadores sabem, né? A carga tributária, as declarações, está tudo aqui. E também tem a questão regulatória das empresas, que é o processo de abertura. Hoje o Brasil fica ali, né, lá para baixo. Tem melhorado muito, né, nos últimos anos, né? Cada vez melhor, mas tem muito a melhorar ainda. Aqui a base, né, que gerou esse relatório. Fala um pouquinho também da burocracia aqui do Brasil, horas necessárias, né, que é o resumo anterior, para pagar impostos e barreiras regulatórias também. E aí uma questão que eu acho que todos sabem, né, mas é um dado interessante. Quantos dias que nós brasileiros trabalhamos para pagar imposto? Alguém tem ideia? Quantos dias? Começamos agora essa semana, né? Leão, imposto de renda. Então, nós brasileiros declaramos imposto de renda, pagamos imposto de renda. E a gente paga muitas vezes, tem muita gente que fala, olha, eu sou isento, estou na faixa isento. Mas na verdade, às vezes é a pessoa que mais paga, porque a gente paga imposto em tudo, no consumo principalmente. Então o imposto está em tudo que a gente faz,
E aqui a média, 153 dias no ano de trabalho, lembrando o ano 365, né? Quase a metade para pagar impostos, né? 2017 e 2018. Né? Então, essa é a nossa realidade. Então, a gente tem que aproveitar o que a gente pode fazer para melhorar, né? Não no sentido de não pagar imposto, não é isso, né? Ontem eu estava num evento, o pessoal da Receita Federal. Existe mágica para não pagar imposto? O que vocês acham? Ganhar menos. É uma forma, né? Ou eles até brincaram, né? Investir em educação ou fazer uma cirurgia plástica. Eles brincaram, porque é gasto com medicina, né? Você pode deduzir. Bom, e aqui também, quanto que a gente pagou de tributo em 2019? Tem lá na Rua Boa Vista, né? Um impostômetro. Quem já passou lá sabe, né? Vai rodando lá. E se a gente entrar na internet, tem esse número. Quanto que vocês acham que foi, 2019? Na casa do trilhão. 2 trilhões e meio. 31 de dezembro. 2 trilhões e meio. E a gente está em fevereiro. Eu coloquei só para a gente consultar. Fevereiro, data de ontem, que ele é, né, praticamente online, já estava em quase 500. 2 meses de trabalho, né? Então a gente tem uma arrecadação muito grande. E aqui essa questão é mais para a gente ver um acompanhamento, né, que a gente tem desde 2008 aqui, eu sei que está pequenininho, até 2019, a gente percebe as crises que a gente viveu e a arrecadação ela vai acompanhando também, né? Arrecadação tributária pela Receita Federal. A gente consegue ver que a economia acompanha os impostos. Só que tem um detalhe importante. Hoje o fisco, além dos impostos, ele arrecada com multa e juros também. Então a gente tem que ficar atento a isso. Porque se a gente não paga um imposto na data certa, a gente tem a penalidade. As multas são altíssimas, né? Então é uma forma muito importante de atenção. Pagar correto. Isso aqui é um dado também da Receita Federal, que a gente às vezes imagina, o que eu pago de imposto, né? E aqui, se a gente pensar só no imposto de renda, essa parte verde, arrecadação tributária federal. Só que a gente no Brasil não tem só os impostos, a gente tem os tributos, as contribuições, né? Que são aqui, por exemplo, a COFINS, PIS, né? Que é bem discutido, Receita Previdenciária, enfim, tem outros tributos também, além do imposto de renda. E a tributação também, se a gente pensar, poxa, quem que paga os tributos? Além de nós, pessoas físicas, né? A grande maioria de arrecadação tributária, que vocês viram aí nos números, é decorrente das empresas. As empresas circulam a economia. E quantas empresas vocês acham que a gente tem ativa no Brasil? Que é um dado mais recente que eu encontrei, né, que a gente encontrou, até finalizamos hoje, a base de 2019. Quantas empresas vocês acham? Alguém tem uma ideia? Chute? 100 mil? 100, não, muito mais, no Brasil. Empresas. Empresas, eu digo, gente, desde do MEI até as SA, enfim, né? O Alguém tem problema uma não é ideia? quantas tem, o problema é quantas estão ativas e... Arrecadando, sim, produzindo, né? Aqui é empresas ativas perante CNPJ. Às vezes a empresa está aberta e está sem faturamento, né? Mas aqui a gente tem um número muito alto de empresas, né? Vocês vão tomar um susto. Quem que acha que é mais de 10 milhões? Mais de 10? Mais de 20? 20 milhões, né? Olha aqui, ó, 27 milhões. Eu fiz um estudo o ano passado e retrasado, era 24 milhões, 26, agora 27 milhões, né? E o número vem só aumentando, né? Agora a gente pensa, por que esse número aumenta, né? Porque na verdade é um efeito cascata. Muita gente precisa complementar renda, muitas famílias complementam renda e acabam constituindo uma empresa, né? Seja um MEI ou uma empresa individual e assim por diante, né? Então a gente tem um número bem grande de empresas.
sendo que 90% das nossas empresas são empresas familiares. Que o objetivo hoje, né, desse encontro é falar um pouquinho das empresas familiares, ou seja, um número bem elevado, né, de empresas. E aqui a distribuição desses 27 milhões, ó, só que MEI, empresário individual, e Eireli, né, 1 milhão de Eireli, dá mais de quase 22 milhões de empresas, né, um número bem elevado de empresas individuais, que é aquele empreendedor que precisa complementar uma renda, enfim, né? Tanto é que o número de MEI foi gigante nesse último ano. E aí quando a gente abre qual que é a atividade do MEI, qual que vocês acham que foi o maior número? MEI, o trabalho paralelo que tem aí. A rodo, Uber, motorista de aplicativo, seja né, de moto, enfim. Hoje a maioria constitui como MEI, então tem um número bem elevado de MEI, né? Quase 10 milhões. E se a gente pensar aqui, empresário individual, 12 milhões, né? A gente não abre, quase não abre empresa individual, né? Só que o MEI, quando o governo dá a opção, olha, empreendedor, você vai ter facilidade de abrir uma empresa em 2 minutos, arrecadar praticamente um valor baixíssimo, né? R$55 por mês. Com qual objetivo? Que esse microempreendedor, ele com o tempo, ele ultrapassa a faixa de R$81 mil e passa a contribuir mais com a tributação. E naturalmente ele passa a ser empresário individual, por isso tem um número elevado aqui de empresário individual, né? Então aqui é a classificação, a gente vai falar ao longo aqui da apresentação também das formas societárias, né, que se aplicam aí para as famílias. E aí uma outra pergunta bem importante, por que estruturar o patrimônio das famílias dentro de uma empresa? Por que isso? Né? Tem alguns motivos, né? Aqui a gente cita basicamente 3 grandes pilares desse motivo. Bom, sucessão familiar é um ponto muito importante, né? Porque você dentro de uma empresa, você consegue definir as regras, eventualmente terceirizar a gestão com profissionais, por exemplo, administradores, criar conselho, enfim, definir regras de governança e assim por diante, né? Juntamente com a sucessão familiar, também muitas vezes a proteção patrimonial. Porque a proteção patrimonial, muitas vezes nas famílias, né, dependendo, tem famílias que não são tão estruturadas, né? Então, se ficar na pessoa física, tem um risco muito grande, né? Aí poderiam as famílias, dentro de uma sociedade, de uma empresa, fazer toda a regra de gestão, enfim, de remuneração dos herdeiros, dos filhos, né? Muito importante. E também para aquelas pessoas hoje que têm outros negócios, empresas, ou mesmo para aquelas pessoas que têm cargos, né, de liderança, cargos de alta responsabilidade, que o patrimônio pode ficar exposto na pessoa física, né? E dentro de uma empresa é possível ter uma proteção patrimonial, né? E também, o último pilar, não menos importante, que é o que a gente vai citar alguns casos no final, é a questão de economia tributária, ou seja, uma redução tributária legal, né, que é possível. Pagamos tantos impostos, e o imposto é importante para a sociedade, só que a gente pode estruturar e pagar o imposto de forma, né, mais inteligente. Essa é a ideia, né? E aí o que planejamos nessa estruturação familiar? Iniciamos pela abertura de empresa. E que essa parece que é a parte mais fácil, só que é a parte mais complicada. Porque as famílias, elas precisam definir alguns pilares, algumas premissas que, se não definir antes da abertura da empresa, a gente nem inicia o negócio. Isso é muito importante. Por isso que tem, né, a gente não pode simplesmente, olha, eu vou abrir uma empresa, simplesmente eu quero CNPJ, né, que muita gente, né, se preocupa, olha, tem o CNPJ, né? Quem nunca ouviu, né, esse termo? Já tem o CNPJ? Só que começa um pouco atrás. A gente tem que definir alguns pontos que a gente vai comentar. E dentro dessa abertura da empresa, isso vale para qualquer tipo de empresa, inclusive as familiares, a questão tributária. Por quê? Nesse processo preliminar, definimos a melhor forma tributária
seja no regime, que a gente vai comentar, forma, e que se a gente não faz isso de forma correta, vai impactar lá nos meses seguintes e até nos anos seguintes. E também complementando a questão da governança que eu já comentei, né? Bom, a questão do regime tributário. Basicamente, todas as empresas a gente pode escolher. É uma opção. A escolha do regime tributário é a escolha do contribuinte. Claro que dentro dos termos da lei. Basicamente, o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Alguém aqui já viu esses termos assim práticos? Que eu posso entrar no detalhe? O que vocês acham, né? Porque basicamente, quando a gente fala Simples Nacional, é uma forma tributária que nem sempre é melhor. Nem sempre é melhor. Só que isso a gente vai saber só nos estudos preliminares, né? E juntamente com o regime tributário, tem um outro regime, que é o regime de apuração. Que não é o regime tributário. Que é a forma como se vai ser apurado. Caixa ou competência. Isso é muito importante. E ele vai de encontro ao regime tributário. E dependendo do negócio das famílias, se ela vai receber um aluguel antecipado ou vai receber a longo prazo, dependendo, vale a pena ser por competência, não por caixa. Caixa é o recebimento em conta. Isso é estruturado nesse momento. E quando a gente pensa em regime tributário Simples Nacional, lucro presumido ou mesmo lucro real, a gente tem que pensar no contexto global, porque muitas famílias não têm um único só negócio. As famílias às vezes têm várias empresas, às vezes um dos filhos ou algum dos irmãos tem outras sociedades, tem cargos de gestão em diretoria, enfim, né, de outras empresas, e tudo isso impacta no negócio, né? Ou mesmo às vezes uma situação do lucro real. Lucro real é uma forma de apuração de tributos na pessoa jurídica que se apura pelo resultado, não simplesmente pelo faturamento, né? Então isso é muito importante fazer essa avaliação antes, tá? Quando a gente fala em regime tributário, a gente envolve desde o porte da empresa, natureza jurídica, que é o tipo societário, e a atividade em si. Sendo aqui a estrutura das empresas, né, os pilares que eu comentei, tudo isso é uma questão conjunta. A gente não consegue simplesmente pensar em natureza jurídica, que é o tipo societário, se é uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, sem a gente pensar nos outros demais itens. Bom, natureza jurídica. Primeira coisa que a gente tem que pensar na abertura, na constituição da empresa. Como que vai ser composto esse patrimônio? Vai ser em dinheiro? Vai ser com bens? Ou seja, é possível as famílias terem imóveis ao longo da vida na pessoa física e ser transferido na integralização do capital social? Isso é possível. É possível transferir um patrimônio que não é um imóvel, e sim, por exemplo, aplicações financeiras, participações societárias, veículos, também é possível. Então o capital social ele pode ser composto de forma múltipla, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a participação societária, que isso é muito importante. Isso em qualquer negócio. Quando a gente fala qual o percentual de responsabilidade perante o patrimônio, é o percentual que o sócio está investindo nessa sociedade. Se uma família, uma pessoa, um membro da família investe um imóvel e o outro investe dinheiro, teria que ter uma composição patrimonial desse valor monetário, né? E também a questão da administração, que aí envolve desde a governança das empresas até o dia a dia das empresas. Qual membro da família vai ter o poder de movimentar o banco? Poder de negociar um contrato de locação? Ou mais ainda, o poder de falar, ó, distribui o lucro X ou Y, ou não distribui, ou simplesmente compra ou vende o imóvel. Quem que define isso, né? Isso é definido já no início, quando a gente pensa na natureza jurídica das empresas, né? Aqui focando mais nas empresas familiares, eu não entrei no mérito das empresas individuais, né? Porque as famílias são sempre compostas por sociedade. Sociedade simples não tem nada a ver com simples nacional, tá? É um tipo societário. Normalmente as sociedades simples são aquelas
sociedades formadas por pessoas físicas, profissionais regulamentados, né? Comum isso, né? E também tem famílias que trabalham na mesma área e constituem sociedade simples, né? Então essa é uma forma. A forma mais convencional das famílias se estruturarem é a segunda forma, que é aqui a LTDA, né? Que é a Sociedade Empresária Limitada, né? Que é a forma mais comum. Sociedade em conta de participação, é a famosa SCP, né? SCP, né? Estava até conversando esses dias, né? Com o Nelson. É uma forma não personificada, mas é uma forma que a legislação permite. E muitas vezes a família ela tem outros negócios, né? E pode estruturar dentro de uma SCP. É uma forma muito comum também. É pouco explorada, mas que existe. E a sociedade anônima. Tem muita gente que pensa, olha, uma SA é para grandes corporações, né? É para grandes empreendimentos, para multinacionais. Não. Pode ter uma sociedade anônima composta por uma família, né? Uma empresa pequena. Claro que a sociedade anônima tem as normas da junta, né? As exigências, só que dependendo do tipo de SA, se o PL, né? O patrimônio líquido anual, for menor que 1 milhão, não tem nem as regras de publicações em jornal, diário oficial, então o custo cai bastante, né? E aí por que muitas famílias se organizam em forma de SA? É um ponto importante também. Por quê? É possível, né? Quando a gente fala em sociedade anônima, os acionistas, eles não ficam expostos. Então é uma forma muito interessante. Porque hoje, vocês sabem, né? A gente entra no site da junta comercial, a gente consegue pesquisar qualquer empresa. Gratuitamente, online, na hora. A gente sabe exatamente quem são sócios, administradores, endereço, capital, quem que participa. Se é uma sociedade limitada, isso é público. A gente consegue acessar, ou seja, qualquer pessoa acessa. Agora, SA não. SA, na ficha, né, da junta comercial, simplesmente aparece os diretores. E SA tem no mínimo 2 diretores. Né? Esses sim vão aparecer perante terceiros. Já os acionistas não aparecem. Então é uma forma também, né, que é muito comum, porque as famílias também se preocupam até em preservação, né, de não ficar exposto, né? Então é uma forma também bem importante. Aqui voltando um pouquinho, né, só para ver o número de sociedade simples, né, 240 mil, sociedade empresária limitada, ela está aqui, ó, 4 milhões, é um número bem grande, né? Sociedade empresária limitada. Aqui não tem a sociedade unipessoal limitada ainda, né? Porque iniciou isso em outubro. Alguém já trabalhou com a sociedade unipessoal limitada? Fábio, sim, né? Antigamente só existia uma opção quando a empresa é individual, que era empresário individual. Só que a responsabilidade do empresário individual, ela é ilimitada ao capital social. Ele é totalmente exposto, pessoa física e jurídica. Aí em 2012 foi criada uma lei, né, deu a opção dessa daqui, ó, que é a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Só que tinha uma questão, teria que aquele empreendedor ter um capital social integralizado e 100 vezes o salário mínimo, quase 100 mil reais. E recentemente, desde setembro para outubro do ano passado, tem uma última legislação, ela permite a sociedade unipessoal sem a necessidade do capital, né? Então, mas aqui não tem essa opção, né? Antes era muito comum ter uma sociedade empresária limitada com 2 sócios, um 99 e outro 0,01, né? Só para constar. Isso hoje é mais difícil de acontecer, né? Sociedade anônima, ó. Sociedade anônima fechada. O número ainda é baixo, né? Apenas 121 mil sociedades anônimas. Alguém aqui já trabalhou com sociedade anônima fechada? Não é tão comum, né? Comparado às demais, né? Só que é muito, né, bem aceita, né? É possível. Mas ainda é um número muito baixo. 0,45% do total das empresas. Então é um caminho importante a se explorar, né? Que existe, né? Eu tenho uma pergunta, se permite. E a SCP fica tudo limitada? Legal. Sua pergunta. Qual que é o seu nome? Helder. A SCP, ela é uma sociedade em conta de participação. Ela, apesar de ser não personificada, já há pelo menos aí uns 6 anos, né?
a Receita Federal exige a inscrição no CNPJ. Só que ela, obrigatoriamente por lei, a SCP, qualquer SCP, ela obrigatoriamente precisa ter constituída um sócio ostensivo. Esse sócio ostensivo é o que vai ter responsabilidade perante terceiros, que aí pode ser o sócio ostensivo uma sociedade empresária limitada, sociedade simples ou sociedade anônima. Mas é muito comum essa forma, né, de participação, às vezes, para algum empreendimento que tenha, né, no qual a pessoa não quer aparecer e, ao mesmo tempo, não quer constituir uma SA. Né? Então, é uma forma que existe. E a SCP, só para colocar, não tem nada a ver com a SPE, que é Sociedade de Propósito Específico, que muita gente confunde. Né? A SPE normalmente é utilizado para empreendimentos imobiliários, incorporações, né? Porque ela tem começo, meio e fim. Né? Então, é uma outra forma também. Aqui no objeto social, essa é uma pergunta muito importante, porque qualquer empresa ela tem que ter um propósito. Qual que é o objetivo da empresa? Ela tem que ter uma atividade econômica, mesmo que essa atividade econômica seja gerir os próprios negócios da família. Ela vai oferir lucro, vai oferir receita, só que ela tem que ter uma atividade. Seja ela a administração de bens próprios, ou de participações de empresas, ou qualquer outra atividade. Só que isso é importante porque o objeto social, quando a gente descreve o objeto social, obrigatoriamente eu preciso vincular os códigos, que é o CNAE, né, que tem no CNPJ, né, Código Nacional de Atividade Econômica. E baseado no CNAE é feito toda a tributação das empresas. Então esse momento é importante, porque dependendo do segmento da empresa, ela pode complementar o objeto social com atividades principal, secundárias, né? Ou talvez até fazer um planejamento no qual as famílias não têm só uma empresa. Ela pode ter 2, 3 empresas, dependendo da situação. Né? Então é comum fazer esse estudo, né? E o nome empresarial. Poxa, mas o nome empresarial com o objeto social, o que isso tem a ver? Né? A junta comercial ela exige que o nome seja vinculado à principal atividade da empresa. Por isso que todas as empresas, se vocês perceberem, ele tem um nome e tem um complemento. Normalmente finalizando com limitada ou SA. Mas isso é uma norma da junta comercial. Teve um período que teve uma lacuna que era possível abrir um nome sem atividade. Hoje não é possível mais. Tá? Então, toda sociedade tem que ter pelo menos a principal atividade no nome empresarial. Tá? Lembrando que tem um nome empresarial e um nome fantasia, que é a marca, enfim, né? São coisas diferentes, tá? E quando a gente fala em forma de atividade, a própria legislação, né, artigo 966 do Código Civil, define o que é uma empresa. E fala que a empresa é toda aquela organização, né, com várias atividades, pensando na produção ou circulação de bens ou serviços visando lucro. E se a gente vê esse quadro, qualquer empresa, ela se enquadra nesse quadro. Por exemplo, indústria, produção de bens. Comércio, qualquer comércio. Transportes, enfim, circulação de bens. Setor terciário, prestação de serviços, produção de serviços. E, por último, circulação de serviços, né? Que é essas empresas de internet, enfim. Qualquer empresa, ela se enquadra na forma de atividade que a própria lei determina, né? Muito importante definir isso. Que é um estudo também no finalzinho do ano, que mostra quais são as principais atividades no Brasil. Né? A principal atividade é o setor vestuário. Muita gente começa vendendo roupas. Né? Quem aqui não conhece, né, aquele familiar, aquele vizinho que também comercializa algum tipo de roupa, faz alguma costura, enfim, né? Maior número de atividades. O segundo número, bem alto, né? Os salões, né? Estava conversando dos salões. E a gente pode ir em qualquer região de São Paulo, a gente tem uma barbearia atrás da outra, né? Agora, né? Hoje, né, o pessoal tá bem nessa área, né? Comércio varejista, que são os mercados, restaurantes e empresas de construção civil. Essas são as principais atividades no Brasil. Agora falando em porte. Porte é o tamanho da empresa. Muita gente fala, olha, eu tenho uma empresa ME, EPP. Não, ME ou EPP é simplesmente o tamanho. Né? ME é microempresa, aquela que fatura
até 40 mil reais por mês. É uma ME. Já a empresa que fatura 4 milhões e 800 ano, média de 400 mil mês, é a empresa de pequeno porte, né? E quando a gente fala em porte, ele é totalmente vinculado a gente, por enquanto está ainda na categoria de definir o regime tributário. Porque dependendo do faturamento, a gente enquadra na tributação. Por exemplo, Simples Nacional, por lei, ela obriga a empresa a faturar no ano até 4 milhões e 800. E também envolve toda a participação societária. Então, se uma pessoa tem duas empresas, tem um restaurante e tem uma empresa de serviços, e as duas são do Simples Nacional, a soma global no ano está dentro do faturamento. Assim como no faturamento também, qualquer empresa brasileira que fatura mais que 78 milhões no ano, obrigatoriamente é lucro real. Não temos escolha. Então a lei nos exige também, né? Pergunta. Fica à vontade. Você deu o exemplo de dois simples. Sim. Mas se um camarada for dono de uma simples e uma do lucro real, por exemplo. Mas a do lucro real vai entrar na conta do total do simples para enquadrar um simples ou não? Né? Helder. Excelente pergunta do Helder, né? Tem uma regra que fala da participação societária, por isso que a gente falou um pouquinho antes, como que vai ser a estrutura de sócios. Por quê? Quando a gente fala em faturamento global, se aquela pessoa, qualquer pessoa, tá? Tem outras empresas que não seja optante do Simples, seja o lucro real, o presumido, com uma participação societária até 10%, pouco importa o faturamento. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem um restaurante, microempresa, Simples Nacional, e é acionista de várias empresas com capital aberto na bolsa. Investidor. Pode ter aquele restaurante no Simples? Pode, porque ele não tem mais que 10%, né? Então é muito comum também as empresas se organizarem, as famílias, né? Terem negócios, micro e pequenas empresas, seja restaurante, salões e assim por diante, no Simples, paralelamente ter uma empresa administradora de bens, né? Para explorar a gestão do patrimônio, no lucro presumido, por exemplo. Muito comum, né? Muito comum ter essa mescla, né? E aqui eu destaco a questão do lucro. Bom, para nós que são da área de administração, finanças, é muito claro, né, gente? O que é lucro e o que é faturamento. Só que, infelizmente, esse número não é claro para muita gente. As pessoas confundem, às vezes, o dinheiro que entra no caixa com um resultado. Às vezes a empresa tem movimentos financeiros, só que prejuízo. Então, isso é muito importante, nós como profissionais, né, se organizarmos para trabalhar a contabilidade da empresa, para saber, essa operação, ela dá resultado? E muitas vezes, dentro de uma mesma empresa, a empresa tem várias unidades de negócio, ou a empresa tem várias atividades dentro da mesma empresa. E muitas vezes um negócio é rentável e o outro não. E aí se mistura. E como que as famílias, os empresários conseguem enxergar o que está dando resultado e o que não está? Então é importante a gente ter essa visão gerencial, né? Fundamental, até para a gente definir o regime tributário. Porque é comum também um novo negócio, um investimento, uma startup que seja, ser projetada para talvez 2, 3 anos, não ter lucro nenhum. A empresa tem faturamento, tem investimento, só que não tem resultado. Ou muitas vezes a empresa nem faturamento tem, mas tem um volume grande de movimentação. Aí, de forma estratégica, pode adotar o lucro real, no qual não vai pagar praticamente nada de imposto, talvez PIS e COFINS em algumas situações, mas que é possível num negócio que às vezes a pessoa acharia que seria o Simples Nacional, né? Aqui a questão de local de estabelecimento, aqui eu pulei um pouquinho, desculpa. Local de estabelecimento. Bom, no Brasil a gente tem a famosa guerra fiscal, seja do tributo estadual, que é o ICMS, que é a circulação de mercadoria, seja de serviços, que é entre as cidades, é uma briga gigantesca do ISS. E aí as famílias têm que também escolher qual o local da sede da empresa. São Paulo, por exemplo, São Paulo,
para prestação de serviço, a maioria dos serviços, 5% de ISS. Tem algumas cidades, 2, 4, 0,75. Então, é importante definir o local. Seja para questões logísticas e questões também tributárias, muito importante, né? E aqui mostra também no estudo quais são as cidades que mais têm empresa, né? A gente sabe com certeza São Paulo é uma das cidades mais ricas do mundo. Em 2018, né? 19, fechou 19 com, eu sei que tá pequenininho, mas eu vou... 1.800.000 empresas só em São Paulo. Um número gigantesco, né? Aí depois vem Rio de Janeiro e assim por diante. Então tem muitas cidades aí com uma arrecadação bem relevante de tributos, de impostos, né? Aqui o porte, voltando um pouquinho, né? Comentei aqui, o MEI, 81 mil, microempresa, pequena empresa, e médias e grandes empresas. Se a gente pensar em empresas que faturam mais de 300 milhões ao ano, é uma gama muito pequena, né? 2% talvez das empresas, né? Número pequeno. E a maioria das empresas familiares começam pequenas, né? Dificilmente, né? Aliás, acho que não existe, né? A empresa que já cresce, né? Já nasce gigante, né? Mas isso aqui é uma forma importante da gente avaliar o porte perante a legislação. Questão do contrato social. Tudo isso que a gente falou até agora, isso vai estar dentro do contrato social. O contrato social é o termo que os sócios acordam para a gestão dos negócios. Sendo uma SA, seria o estatuto social. Isso é muito importante, porque lá a gente vai definir, além das cláusulas obrigatórias por lei, a questão importante sobre lucros. Lucro é importante, gente? Agora, e se faltar dinheiro? E se tiver prejuízo? Como que fica? Tem que ser determinado, né? E o lucro? Como que ele vai ser distribuído? Mais ainda, quem serão os gestores, os administradores? Terão salário, que é o prolabore? Remuneração fixa? Tem que ser definido. E por fim, dentro do contrato social, que é muito importante, e às vezes o contrato, né, o pessoal usa cláusulas padrões sobre a sucessão. E aí? E se um sócio, que pode ser um membro da família ou não, decidir sair do negócio, vender a participação? E mais ainda, e se ele falecer, como que funciona? Os herdeiros vão poder ingressar naquele negócio? Ou não? Pode ser que não. E como que o herdeiro vai receber? Porque o fato de não entrar na sociedade não quer dizer que o herdeiro não recebe, né? Meu filho, apertei aqui, Thiago. Mas isso às vezes a gente não quer nem falar, né? Tem gente que não quer nem saber. Obrigado. Mas é muito importante definir isso, principalmente no momento que as famílias estão em harmonia. Não tem litígio, não tem briga, porque você consegue definir, olha, se eu morrer, vai para o meu herdeiro. Tem famílias que têm famílias complexas, né? Hoje tem famílias complexas, né? Muitas, por sinal, né? Não é aquela regrinha igual era 30, 40 anos atrás, né? É muito diferente as famílias hoje. E é muito natural isso. Só que a gente tem que definir. E o contrato social é possível a gente definir isso em vida com a anuência de todos, no momento oportuno. Muito importante. Aqui a questão dos registros, né? As sociedades, elas só ganham, né, valor na hora que elas são registradas. Porque existem aquelas sociedades de fato, né? Existem, só que não tem personalidade jurídica. E tem 3 órgãos que registram qualquer empresa. Junta comercial são os registros das EIRELIs, empresas individuais, sociedades limitadas, SPE, sociedades anônimas. Já o registro civil de pessoa jurídica, que é o cartório, né? O famoso cartório, registra sociedade simples, pura, sociedade simples limitada, registram não empresas, né, mas as ONGs, associações, né, condomínios são cartório, né? E a OAB registra exclusivamente os escritórios de advocacia, né, Cristiano. Então são esses 3 órgãos legais de registro. Lembrando que junta comercial é sempre o aspecto estadual, ou seja, qualquer empresa
em qualquer cidade dentro do estado, junta comercial, que a sede agora é na Lapa, né? Antes era na Barra Funda, e os cartórios por cidade, tá? Agora, uma questão muito importante de qualquer empresa, em especial das familiares. O grande desafio das empresas. O que vocês acham que é o maior desafio das empresas? Concordância dos sócios. Organizar? Desculpa. Concordância dos sócios. Concordância dos sócios. Isso é importante, que é, né, afinidade, né? Enfim, é importante. Mas a coisa maior, se a gente for pensar nas estruturas, o que é bem importante? Manutenção da empresa familiar. Acho a questão do capital, distribuição. Na verdade, eu acredito que pelo menos o Perpetuar. Opa, contabilidade, tá chegando lá. Quando a gente fala. Opa, pode. Sucessão também é importante, mas tem algo maior. Quando a gente organiza as empresas, né? Vai ser o principal gestor. O principal gestor, ele é o grande influente, né? O grande responsável por isso. O principal gestor. Ou os gestores, né? Porque a empresa pode ter mais de um administrador. Pode ser administração mista, conjunta, flexível, né? Dependendo da administração, pode ter uma assinatura isolada, qualquer um assina. Para algumas situações, por exemplo, movimentação financeira acima de 10 mil, compra de bens, Administrador que não é em sócio. conjunto, administração que não é sócio, pode também, que é a gestão profissional. Mas tudo isso, quando a gente fala em estrutura familiar, dentro de sociedade, tem uma premissa que é importante. Quem fala sucessão? Sucessão é importante, mas mais que tudo isso que a gente está falando, Regime de tributação? faz parte. Eu vou falar agora o que é. E que na prática, lembra? 90% das empresas são familiares. E eu acredito que esse problema esteja na maioria das empresas. Quem é que tem empresa? Vocês são gestores das empresas? Eu quero que vocês respondam se vocês fazem isso ou não, tá? Pode ser até mental. Tudo bem? Bom, o grande desafio é isso, ó. É o princípio contábil, o princípio da entidade. Todo mundo sabe, mas ninguém sabe. Você sabe o que a gente tem na empresa? O sogro desde a mistura Sim. patrimônio faz 45 anos. Olha, Mistura patrimônio. quem aqui é os gestores? Em algum momento faz isso? Eu não conheço uma empresa familiar que não sofre esse problema. Não conheço. Se vocês souberem, vocês me falam que vai ser um case de exemplo. E que eu sei que na prática é difícil, né? Gente que tem empresa sabe. Tem uma conta para pagar, tem um jantar para ir, enfim. Acaba misturando, mas isso não é permitido, porque ocorre a confusão patrimonial, que dentro da contabilidade é o princípio da entidade. Quando a gente adota essa forma de criar uma estrutura societária diferente da pessoa física, a gente tem que pensar nisso. Porque se criar uma confusão patrimonial, e o fisco, e hoje o fisco está de olho, ele pode arbitrar e falar, peraí, vamos desconsiderar a personalidade jurídica e não tem mais empresa. É tudo aonde? Pessoa física. A tributação no imposto de renda, quanto que é, gente? 27,5. Vai ser tributado com juros e multa. Então isso é muito importante. Parte tributária é uma forma. Uma outra forma, quando não existe isso, essa empresa ela tem um litígio, né? Entre sócios. Como que você vai comprovar o que é do negócio ou não? Ou Wellington, né, que a gente estava conversando, né, que inclusive vai ter um evento agora em maio, as empresas que elas são preparadas para venda, né, para os M&As. Muitas vezes tem empresas, grandes até, familiares, que tem lá tudo misturado. O que é misturado? Tem o veículo do sócio, tem eventualmente helicóptero, avião, casa na praia, no nome da empresa. E aí? Faz parte do negócio ou não? Isso que hoje a gente consegue pedir a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Inversa, é. Doutor Cristiano, né, especialista. A gente consegue pedir a inversão.
um meio jurídico, né? Que você consegue falar, olha, peraí, não tinha essa figura jurídica, né? Da empresa. Então isso é um ponto de muita O atenção. sócio fica pobre, deixa a empresa rica. Sim. A lei de empresa, consideração inversa para atingir os bens da empresa, para pagar a renda do sócio. Exatamente. Infelizmente teve algumas manobras que a pessoa física estava com algum problema judicial, financeiro e tinha patrimônio. E o que ela faz? Transfere esse patrimônio para uma pessoa jurídica e fica com o problema da pessoa física. Né? O sócio se escondia atrás da empresa. Sim. Existem as duas formas, né? Não era permitido se considerar inversamente. Sim. É isso mesmo. Agora, isso tudo, gente, hoje, tudo é exposto. Como é exposto isso? Quem é que tem mídias sociais? As mídias sociais, elas são avaliadas, qualquer mídia social. O Google hoje rastreia onde você está indo. O nosso consumo, cartões de crédito, tudo é cruzado. E mais ainda, movimentação financeira. E hoje o governo ele tem formas de cruzar tudo isso, o sistema judiciário também. Ele consegue cruzar, às vezes a pessoa está com problema judicial e ela não utiliza a conta, aí utiliza a conta de parentes colaterais. A justiça sabe, né? Então tudo isso hoje é cruzado, né? Então é muito importante a cautela e a responsabilidade. Por quê? Na medida que as famílias decidirem ter um negócio familiar para sucessão, ou mesmo no negócio do dia a dia operacional, isso aqui tem que ser uma prerrogativa, uma premissa lá de cima. Né? Lá de cima. Principalmente se é algum negócio que futuramente vai entrar terceiros, seja um investidor, seja um acionista. Imagina se você mistura tudo no mesmo, né, no mesmo negócio, né? Então é muito importante. Aqui na parte legal, né? Contabilidade, né? Que a colega comentou. Contabilidade, ela... Desculpa. Na realidade, a proposição da gente, no próximo dia 15, é fazer tudo isso, você partir dos dados contábeis, partir de toda essa estrutura que ele está falando e montar uma outra estrutura gerencial. Que na hora que aparece um comprador, ele não vai trabalhar em cima dos números contábeis, em cima dos números gerenciais. O que é o número gerencial? Você pegar os dados contábeis e tirar tudo lá de dentro que não é atinente ao negócio. Entendeu? Então fazer as projeções dos próximos 5 anos sem a participação dos bens do acionista. Então, tudo que ele está falando, está achando lindo, maravilhoso aqui, mas agora, por outro lado, o comprador ele vai chegar de uma forma diferente. Ele vai querer saber a operação em si, se deu resultado ou não. Qual que é a realidade? Tá? É com a realidade mesmo da empresa. Entendeu? Isso que eu estou preparando mais ou menos assim, esse trabalho, né? Mas ele também vai querer saber se a estrutura jurídica também... Aí que tá, eu passei para ele, a estrutura jurídica é uma coisa, estou falando estrutura, sabe se o negócio é rentável ou não. Jurídica tem que estar tudo certo. As duas coisas. Como ele falou. Hoje em dia tem empresas, né, especialistas em ver a empresa financeiramente e ver se ela também tem um nome limpo, tanto o CNPJ como o CPF. Assim, Mas esse é o segundo momento, eu posso separar. O primeiro momento, eu estou interessado em comprar uma empresa. Estou interessado em comprar uma empresa. A primeira coisa que eu vou ver é a parte, evidentemente, partindo de contabilidade, mas é a parte gerencial. Exclui tudo que não faz parte do negócio. Quanto está me gerando? Qual vai ser o retorno do capital que eu vou investir naquele negócio, tirando tudo que ele colocou anteriormente do sócio dentro da empresa. Tá? Então, eu estou achando lindo e maravilhosa a apresentação dele. Agora, do outro lado, a minha apresentação vai ser tudo que ele fez de lindo e maravilhoso, como é que eu vou vender? É isso. Só para lá em vídeo. Dia 15 de maio. Desculpa, é 14 de maio. 14 de maio. Pessoal, já aproveitando, 14 de maio, né, o Grupo de Excelência em Empresas Familiares vai organizar um outro encontro para falar dessa área de preparo da empresa, né? O Wellington é especialista, participou de vários casos, né? Brasil exterior de M&A, de vendas de empresas familiares, né? Vital Leve, Armani, Hermenegildo Zen, até vou pegar um gancho no seu aqui, fala mais da empresa, agora me veio na cabeça, a empresa do ramo de
vestuário, né? que aqui tem mais. Sim. É legal, muito legal. Então, gente, não percam, 14 de maio, né? Vai ter um outro viés de compra e venda de empresas aí com o Wellington, um grande especialista nesse tema. E tudo isso, né, que a gente estava comentando, que a gente vê a parte contábil, muitas vezes, só para cumprimento de obrigações acessórias perante o fisco. Só que a contabilidade, ela além disso, ela tem que mostrar o que o Wellington comentou, a parte gerencial, centro de custos, né? A questão financeira destacada, né? E assim por diante, porque se mistura. Imagina aquela empresa que mistura tudo que é físico e jurídico, pior ainda, né? É bem importante. E aqui as normas, né? Que é desde o Código Civil, a Lei Complementar do Simples, aqui eu não sei, mas tem também as normas do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, enfim, né? E aqui o guru fala, contabilidade é a linguagem dos negócios, em qualquer lugar do mundo. Né? É a base para isso. Né? Se a gente não tem uma contabilidade, como que a gente vai saber os números? Né? Como que a gente vai ter transparência na gestão? Isso vale até para aquele MEI ou para aquela microempresa, muito importante também. E aqui uma estatística do Sebrae que mostra a vida das empresas, né? O número antes era muito baixo, né, de mortalidade de empresa, né, nos 5 primeiros anos, né. Hoje as empresas sobrevivem mais porque elas estão profissionalizando a gestão. E não necessariamente a gestão terceirizada, às vezes os próprios sócios, familiares estão estudando, né. Tem muitas pessoas que começam a fazer faculdade, né, segunda, terceira graduação depois, por conta do negócio, né. É muito importante isso. E aqui o que a gente apresentou, né, Sandra, no último Encoad em setembro, foi um estudo, né, entre várias coisas, que a gente citou quais os principais problemas que as empresas quebram. Quais os principais problemas. Também com o Sebrae, que se a gente pensar tudo que a gente falou até agora, isso aqui é o resumo, né? Regras não definidas, porque às vezes a empresa é familiar, fala, não, pode ir tocando, vamos fazendo. Não é assim que as empresas fazem, familiar? Ah, não, tá certo, né? O que você decidir tá certo. Vai fazendo, né? E você viu no final do mês lá aquele prolabore, aquele lucro, tá certo, mas nem sabe se está certo ou não, né? Confusão patrimonial, que é o princípio da entidade, é o segundo item. Porque muitas vezes atrapalha o gestor. Porque dentro de um negócio, como eu comentei, às vezes tem um produto que é rentável e 2, 3 que não são. E a empresa às vezes está perdendo dinheiro e não está sabendo. Né? Isso é muito importante. Uma área cobre a outra, o dinheiro entra, Não enxerga, porque muitas vezes o empresário ele só olha o dinheiro em caixa. Ah, entrou, fluxo de caixa. Às vezes não sabe nem se dá lucro ou não. escritório de advocacia, tem uma área que não é rentável, mas a outra área, vamos supor, tributária é rentável, e a civil nem tanto. É, sempre. Mas você não termina. Sim, mas assim, não tem problema também as empresas falarem, olha, eu tenho um produto que não me dá resultado, ou mesmo eu abro uma empresa para prejuízo. Só que o empresário, ele tem que ter essa ciência, olha, eu vou investir, ou ter um plano, né, um planejamento estratégico que eu vou ter prejuízo nos primeiros 2 anos, depois eu vou ganhar dinheiro. Né? Agora ninguém vai falar, vou ficar com prejuízo, né? Nepotismo. Nepotismo, aonde que tem isso, né? Área pública? Nas empresas também. Tem muitas empresas que têm pessoas na família que estão lá não pela habilidade, sim pela convivência familiar. Isso é ruim? Não necessariamente, porque a pessoa que as famílias confiam, né? Então é importante, né, empresas familiares ter pessoas que confiam. Só que ao mesmo tempo, essas pessoas elas têm que produzir, trazer resultado, ter parte técnica. O problema é se ela tiver um cargo de confiança e tomar decisões erradas. Sim. Estratégico. Exatamente. Por isso que a gente falou no início, quando a gente fala em empresa, a gente tem que ter governança. Definir, porque às vezes tem família que fala, olha, tem um dos filhos ou filha que ele não pode gerir. Às vezes é um excelente, né, em algo, até para o negócio, só que ele não pode ficar com a chave do caixa. É comum isso, né? É muito comum. Tem talento. Só que as empresas têm que identificar isso, ser claro, transparente, né?
Que a gente fala também em sucessão, ó, tá aí, ó, sucessão. Falta de experiência, tudo que a gente... Né, Sucessão é uma coisa que as empresas familiares não se preparam para a se preparam. E a gente se vive isso na pele. Sim. Né? Porque nós temos uma empresa de 42 anos, e meu sogro é muito centralizador, não preparou ninguém para assumir. Sim. O Cristiano, Está gente, assumindo na meu marra. amigo, ele tem um escritório de advocacia, a família tem uma agência grande, antiga. E a empresa também familiar e está no processo de sucessão. Isso, Cristiano, é mais comum, né? Está assumindo na É mais marra, comum. difícil, tirando as coisas devagarinho para não se sentir útil, para não achar que... Conflitos, né, de geração, né? Complicado. Agora, quando é o desejo do fundador, você diz, esse problema é de vocês quando eu for. Até lá eu mando uma É que às vezes é depois tarde, vocês se né? viram Às com vezes, sobrar às vezes a empresa quebra por conta dessa claro. postura engessada, né? E isso que o Helder falou é importante. Tem famílias que não querem falar disso. E a gente tem que respeitar. Tem família que fala, não, eu não quero falar sobre a morte ou sobre algo ruim. Tem famílias que não querem. E aí como que a gente vai estruturar nesse sentido? Eu já tive conversas de famílias que falam, não, isso eu não quero fazer agora. Eu quero fazer com uma outra pessoa que não seja eu. Né? Isso é comum. Né? Então tudo tem um momento certo. E muita gente acha que, não, eu vou fazer sucessão quando eu estiver na empresa na terceira, quarta geração. Não, mas não precisa. Na verdade, a gente tem que falar em sucessão quando a empresa, lembra que eu comentei? A empresa ela vai ser criada porque você vai planejar, você vai desenhar tudo que você quer que aconteça. A hora que você sabe que está bem. Esse é o momento certo, para não chegar aqui, né? Ó, o poder centralizado que a gente está falando. Tem famílias que tem o patriarca, né, a pessoa na família que é o líder nato da família, como família. Só que no negócio, às vezes, não pode ser essa mesma pessoa. Como que a gente separa isso? Nas regras de governança. E muitas vezes trazendo, né, tem famílias, empresas familiares, que terceirizam a gestão com uma administração profissional. É uma sociedade limitada mesmo, né? Ter um administrador que não é sócio e nem é da família, é o que mais tem, né? Com remuneração. Muitas vezes empresas mesmo limitadas que criam os conselhos de administração, conselhos consultivos, é importante. Não precisa ter tamanho, não. Pode ser uma empresa pequena, já organizada, né? E ó, finalizando com conservadorismo, conflitos pessoais. Gente, tudo isso que está aqui é novidade para alguém? Não. E se a gente pensar, todas as empresas que a gente conhece que não deu certo, elas se encaixam aqui. E não foi conversado, que é o principal. As empresas não se conversam nesses pontos. Na verdade, conversam muitas vezes, né, no litígio, quando está com problema, não antes, né? Então é muito importante esses casos aqui. Desculpa. E aqui entrando já no aspecto prático, tá, gente? Para ser um pouco mais dinâmico, né? Aqui a gente escolheu, né, basicamente 5 casos práticos, reais, mais comuns, tá? Tem muitos outros, tem dezenas de situações, né? E muitas particularidades. Aqui a gente vai citar basicamente 5 envolvendo os principais impostos, que é o IR, ITCMD e TBI. Bom, primeiro caso muito comum nas famílias, a família que tem um imóvel e ofere renda de aluguel. Aqui é um caso prático numa receita mensal de aluguel de R$50 mil, tá? R$600 mil no ano. Caso real, família recebia a pessoa física 27,5. A gente fala 27,5 alíquota do IR, né, última faixa, mas nunca 27,5. Então aqui a gente calculou a alíquota efetiva desse caso prático, 25,5. Total de impostos aqui na última linha, no ano, um ano, gente, um ano. Tem famílias que têm 20, 30 anos de aluguel. Tem famílias com contrato de locação de 20 anos, muito comum. Esse mesmo cenário constitui uma pessoa jurídica, a mesma receita, só o imposto de renda aqui, ó, 4,8%. Só que tem, lembra dos outros tributos? PIS, COFINS, CSLL, da pessoa física a gente não paga sobre a receita de locação.
11,33. Olha a economia. Em um ano, R$90 mil. R$90 mil. Caso muito comum. Esse aqui é um caso prático, né, vivenciado de um imóvel da família. A família tem, acho, eu não lembro se eram 4 ou 5. Um imóvel. O ganho anual. Tá? Isso é muito comum. A gente está aqui, nesse caso, 600 mil, mas a gente pode ir balizando. Claro que isso aqui tem um outro aspecto, que é a transferência patrimonial. Por quê? Exemplo 1 aqui, ó, pessoa física. É simples, né? A pessoa tem um imóvel, matrícula no nome da pessoa, recebe aluguel. Tranquilo, né? E hoje tudo é cruzado, né? Pela de imóvel, enfim, né? Tudo é cruzado. A pessoa jurídica, para ter esse benefício, isso aqui é um benefício tributário, correto? Uma redução alta. Tem alguns pontos. Ponto 1. O imóvel tem que ser de quem? Da empresa, da pessoa jurídica. Naquela situação que a gente fez com o Dr. Sérgio, a gente criou aquela seção de direitos para efeitos tributários. Sim. Teria como, porque lembra que está inaugurando o óleo imóvel dele e quem está alocando é a Luca. E eu fiz o instrumento particular cedendo os direitos para. Não é o correto. A gente fez por uma outra situação que eu queria transmitir agora, mas isso a longo prazo vai trazer prejuízo? Sim, porque isso, na verdade, é transitório, né? Foi feito, o caso que o Cristiano comentou, são duas empresas da mesma família, que tem um imóvel em uma e o aluguel está recebendo em outra. Porque esse imóvel está dando garantia numa execução fiscal Tá numa de execução. R$600 mil, ele Sim. não pode transmitir. Está travado na justiça. Mas aí ele está periódico, até a conclusão do processo. Mas tem toda uma estrutura jurídica por trás, né? Toda uma ação. Mas a longo prazo pode trazer prejuízo contábil. Imagina que concluiu essa execução, né? Isso o Dr. Sérgio está ciente, ele precisa obrigatoriamente transferir. E a transferência incide, não está aqui, mas incide ITBI. ITBI é um imposto de transmissão, São Paulo capital 3%. E quando a gente fala o imóvel precisa estar no CNPJ da pessoa jurídica, o que isso implica? Pagamento de transferência de registro de matrícula e o pagamento de ITBI. Tem como fugir? ITBI. Não, é ITBI. Tá, nesse caso é ITBI. Eu vou comentar 2 casos de ITCMD, que é de doação, tá? Aqui seria ITBI. Estão utilizando que tributação? Desculpe. Que tipo de tributação? Aqui, o regime tributário? Tá, boa pergunta. Aqui a gente adotou o regime tributário lucro presumido, tá? No qual tributa-se pelo faturamento bruto, tá? Receita bruta. Eu tenho uma dúvida. Na transferência para a pessoa jurídica tem o ITBI, mas qual o valor da transferência para integralizar? O valor do custo da pessoa física, valor de mercado? Qual que é o seu nome? Ivan. Ivan, uma pergunta muito importante, é um tema muito debatido na seara tributária. Quando a gente vai fazer o pagamento do ITBI, isso vale para uma transferência patrimonial física para jurídica ou como qualquer compra de imóvel que vocês fizerem. Qual o valor que pagamos de base de cálculo do ITBI? A taxa a gente sabe, São Paulo é 3%. Tá. Qual que é a base de cálculo? Minha pergunta é um pouco além disso. Tá. Porque eu tenho um imóvel na pessoa física Tá. que ele dá como um custo. Sim. Eu vou integralizar no capital da jurídica. Isso. Vai pelo custo da física ou o ganho de vou capital responder da isso, física? né? Não é o ganho de capital. Não é a base do né? ITBI. Não. Quando você tem um pagamento do ITBI, a Prefeitura de São Paulo, ela fala o seguinte, vai ser pelo valor venal de referência. Só que existe o valor venal da base de cálculo do IPTU, que normalmente é menor. Ok. E existe um outro valor, que às vezes é o valor da transação em si, que pode ser menor ainda. É atual. Né? Quando a gente vai fazer o pagamento do ITBI, qual que é o valor que normalmente é aplicado? O maior valor. Normalmente o valor venal de referência. Só que na seara tributária já tem uma tese já bem pacificada, entra com um processo judicial, uma liminar, no qual o juiz concede o pagamento pela base de cálculo do IPTU. Reduz. Sim, que reduz. Só que o ITBI você não consegue não pagar. Agora, vamos citar... desculpa, qual é o seu nome? Ivan. Vamos pensar, Ivan, vou usar um exemplo. Vamos supor que você comprou um imóvel na pessoa física R$100 mil. Tá? Há muito tempo atrás,
você vai fazer esse processo de transferência patrimonial da pessoa física para a jurídica. Então você vai integralizar o seu imóvel como capital social da empresa. Então vai ter um contrato social, que a gente comentou, no qual o capital social vai composto parte do capital com esse imóvel, inclusive se está matrícula. Pelo 100 mil? E qual o valor? Você vai poder escolher 2 valores. Qual o valor? Ou, número 1, o valor de origem, de aquisição. Por exemplo, 100 mil reais. Você pode escolher. Paga-se algum valor de imposto de renda sobre isso? Não. Tem um decreto, inclusive recente, né? Era um antigo, foi renovado recentemente no ano passado e manteve isso. Você não paga o imposto de renda de ganho de capital se for pelo valor de origem. Você pode pegar esse imóvel 100 mil e falar, não, hoje o valor de mercado ele vale 500 mil. E você no contrato social atualizar de 100 para 500, pode, mas você paga o ganho de capital. Na prática eu nunca vi ninguém fazer isso, tá? Paga-se os 100 mil. Esse é um ponto que é o valor do imóvel de transação, que é o imóvel que vai no contrato social e que incidiria o imposto de renda, que é um tributo federal. Mas quando a gente fala desse cenário, a gente tem um imposto de transferência, que é o ITBI, que é outro imposto. ITBI é municipal, que a Prefeitura de São Paulo exige o valor venal de referência que eu comentei antes, que é o maior valor. Infelizmente, Que nem se não vai dar 500. Uma única observação que talvez tenha que fazer com também. Sim. Se você traz para a pessoa jurídica pelo custo da física, Sim. e por algum motivo vier alienar esse imóvel na Sim. pessoa jurídica, você vai dar o ganho na pessoa jurídica e esse ganho não vai ser tributado no presumido. Exatamente. Essa é uma pergunta, a gente tem um caso prático, né? Que é um ponto importante. Entrando mais no detalhe contábil. Um imóvel na empresa, ela tem, dentro da contabilidade, ela pode ser um ativo imobilizado ou um estoque. Se for um ativo, e a empresa em qualquer momento vender, vai oferir ganho de capital igual a pessoa física. Só que tem um detalhe. A empresa, além do imposto de renda, que é os 15%, né, na verdade, de ganho de capital, na pessoa física também, tem também... Oi? É a mesma, tá? Aliás, na pessoa, tem um adicional. Pessoa física também tem uma tabela, né, 15% até 5 milhões, vai aumentando até 22,5% acima de 30 milhões, tá? É uma tabelinha pessoa física. Só que na pessoa jurídica, se a pessoa jurídica aliena, vende o imóvel como ativo, além do IR, tem também o CSLL, que é 9%. Então tem que fazer um estudo. Por isso que é importante, lembra no início? Que a família ela vai ter que definir o capital social, vai ter que definir qual que é o destino, qual que é a atividade. A empresa vai oferir exploração, locação do imóvel, ou vai pensar em vender. A longo prazo vale a pena, a curto prazo talvez não. Isso, então teria que fazer um estudo, né? Não existe uma fórmula mágica. Mas nesse caso prático, paga-se o ITBI. Eu vou citar num outro caso, tem algumas situações que não pagam o ITBI, né, Fábio? A gente tem um caso lá, não paga o ITBI, mas na prática paga o ITBI se o objeto desse imóvel for venda ou locação já imediato, tá? Oi? Ativo, né? Ativo, eu vou dar o exemplo do estoque para ativo, é um dos exemplos. Esse aqui tá claro, esse exemplo? É imposto de renda puro, tá? Não tem como fugir. Só um detalhe, até aproveitando o gancho do evento que eu estava ontem da Receita, que falava o seguinte: isenção de imposto de renda, né? Por exemplo, tem alguns casos de isenção, por exemplo, por doença. Doença grave, lá que a instrução normativa da Receita lista alguns casos de isenção. Só que não se aplica para renda de locação. Esse é um ponto importante. Ou seja, imposto de renda de locação de imóvel, quem paga? Todas as pessoas. E mais ainda, é comum às vezes um brasileiro, né, de uns anos para cá ficou muito em alta isso, né? O brasileiro, ele vai para o exterior e faz a saída definitiva do Brasil. Fica com o domicílio fora. E tinha lá um imóvel alugando por R$ 1.500 por mês. Se a gente pensar, R$ 1.500 estaria dentro da faixa de isenção do imposto de renda? Sim, né? É 2.028 mil anos, não 2.000 e pouquinho, 2.200 ao mês, né? Se fosse um brasileiro e só tivesse essa renda, seria isento. Agora, aquele brasileiro que foi para o exterior paga a renda da locação,
15%, tá? Tem alguns uns detalhes. Então a locação é algo que hoje é muito difícil de fugir. Mesmo porque as imobiliárias são obrigadas a de imóvel, que é uma obrigação acessória, né? E aí ela denuncia. E tem outro denunciador. Movimento bancário, movimento em conta, transitou em conta, ficou registrado, não tem como apagar, certo? Segundo exemplo, dando um gancho, ITBI da transferência. Eu comentei, no exemplo anterior, paga-se o ITBI, 3%, tá? Tem cidades que é um pouco menos, enfim. Esse exemplo é um caso, tá? Que a família conseguiu planejar a transferência patrimonial com um tempo adequado. O que isso quer dizer? A regra do ITBI tem uma norma federal, Constituição Federal e também o CTN, que fala algumas situações que são isentas ao ITBI. Isentas é não pagar nada. Um exemplo aqui, ó, 0. Ou seja, de 34 mil para 0. Que foi o caso aqui. Quando que não paga o ITBI? Se for uma empresa já pré-existente, uma empresa que já existe, e em determinado momento o sócio resolve aumentar o capital social aportando o capital social com um imóvel. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um restaurante, né? Tem uma empresa restaurante e com o tempo os sócios adquiriram o próprio imóvel. O imóvel é próprio. E eles querem, adquiriram na pessoa física, tá? E os sócios querem integralizar esse imóvel para o capital social. É possível? É possível. E é possível não ter a incidência do ITBI se os sócios dentro da empresa manterem 2 anos sem a renda ou aluguel desse imóvel. Claro que é importante, como o restaurante da família está no local, é importante ter um documento que ateste isso, por exemplo, um contrato de comodato, que fala, olha, não tem nenhuma cobrança de aluguel, mesmo sendo para mim mesmo, né? Mas é importante ter isso, mas ainda não ter o financeiro disso. De aluguel, é possível ter isenção total do ITBI. Em que local do Brasil? Qualquer cidade, qualquer 5.500 cidades, municípios. Claro que tem alguns municípios que esse processo é demorado, né? Porque não é tão imediato. A gente faz um processo administrativo e pede a imunidade do ITBI para a prefeitura. Tem prefeituras que liberam em 30 dias, tem prefeituras que levam 2 anos. Porque imagina, né? É receita que a prefeitura não vai ter, é 0. E aí tem uma outra situação. Mas é isento em alguma, na maioria das cidades, porque tem não em todas. Uma lei Lei federal. do Senado. Qualquer município, ele segue a Constituição Federal e CTN. Só que assim, cada cidade tem a sua lei orgânica da cidade com procedimento, né? O que fazer para pedir a imunidade. Tem umas que fazem protocolo, outras juntam documento. Você falou que é um restaurante. É um exemplo. E você está falando de locação. Ele precisa ter atividade de locação? Não. Ele, inclusive, não pode ter. Não pode ter. Não pode ter atividade ou não pode ter receita? Não pode ter os dois, nem atividade nem receita, né? Tá? O principal é a receita, né? Tá? Porque é o dinheiro. O restaurante pagou algum valor de aluguel da locação, porque às vezes a empresa ela não tem, é comum, a empresa não tem na atividade principal a atividade de aluguel de imóveis. Só que como ela tem um imóvel, ela acaba alugando, ela oferiu renda de locação. Então, mesmo que nem esteja num objeto social e oferir a locação, incide o ITBI. Então tem um prazo de 2 anos de planejamento para não ter esse tipo de receita. Então isso só funciona se o objeto da empresa for outro, né? Quer dizer, ou seja, se eu tiver na família lá uma holding patrimonial e 3 restaurantes, Sim. subir para a holding patrimonial, mesmo que eu dê incomodado para um restaurante sem cobrar, aí eu me livro do ITBI ou não? Se você manter, a legislação fala o seguinte, 50% da receita, tá? Então, se dentro do pool de faturamento, de receita da empresa, faturamento é receita operacional e não operacional,
todo o dinheiro que entra, mais de 50% não é da locação de imóveis, ok. E aquele imóvel também não pode ser objeto de locação. Sim. 2 anos para a empresa existente. E pode a família abrir uma empresa do zero, aportando imóvel, pensando nisso aqui, ó. Olha, eu tenho um imóvel da família, né, é uma casa, né, uma casa bem grande que eu vou alugar, só que eu vou fazer um planejamento. Eu vou manter esse imóvel por 3 anos, né, sem alugar. É possível ter essa mesma receita do exemplo 1, né, com a redução tributária do aluguel, do imposto de renda e não pagar o ITBI? Sim, desde que cumpra o prazo de 3 anos, tá? Só que é importante, aí é muito importante, a comprovação que de fato não houve nenhuma receita de aluguel. Porque não adianta também a empresa falar, não, aluguei, o objetivo é a locação, alugou por fora e recebeu. É totalmente errado, né? Então a empresa tem que fazer sim, né, um compromisso de não pagar ou não ter a receita de aluguel. Agora, e se tiver? O que acontece? Paga. Com multa e juros, obviamente, né? Para levador presente, tá? Então esse exemplo aqui é um caso aqui, se eu não me engano, de São Paulo, 3, e ali, se eu não me engano, Água de Lindóia, que acho que é 2, né? Cada cidade tem lá um percentual, a maioria é 3. Tem algumas que chega a 4, 1, depende da cidade, tá bom? Terceiro exemplo. Esse exemplo é o exemplo que um amigo comentou do ITCMD, né? Quem comentou ITCMD, né? Bom, gente, é muito comum a confusão do ITBI com o ITCMD. Tem alguém que tem essa confusão? É comum. Eu mesmo tinha até um tempo atrás, né? Gente, ITBI é um imposto municipal. ITCMD é um imposto estadual. Certo? Então o que a gente falou até agora era o ITBI, que é de transferência de imóvel. Qualquer imóvel que a gente comprar, vai pagar o ITBI. Normalmente, em regra geral, o comprador paga, né? Se for pactuado. Já o ITCMD é um imposto, é um imposto de doação, que quem paga é o donatário, em regra geral, tem alguns casos, né, que aí dependendo se é o menor é os pais, assim por diante, é quem recebe a doação ou recebe a herança. Herança também entra. ITCMD é estadual. O estado de São Paulo é 4%. Cada estado tem uma alíquota, né? E a legislação prevê que cada estado estipule o ITCMD de 0 a 8%, tá? Recentemente, né, tiveram alguns estados que já aumentaram o ITCMD. Né? Rio de Janeiro, por exemplo, né? E assim por diante. São Paulo tem um projeto já há um tempo para aumentar os 4 para 8, né? Ser um progressivo. São Paulo é fixo, 4%, com exceção a uma isenção anual a R$ 2.500 do FESP, que dá mais ou menos R$ 67 mil ao ano. Quer dizer que qualquer pessoa que receba por ano, seja dinheiro, seja um bem até 67 mil mais ou menos, não paga ITCMD. Passou disso, 4% fixo. Ah, é 10 milhões, 4%. Ah, é 100 mil, 4%. Né? São Paulo é fixo, tá? Nesse exemplo de doação, também, exemplo com imóvel, compra do imóvel. A gente comentou do valor venal, eu coloquei até esse exemplo aqui, ó, que é um exemplo parecido que a gente falou, né? Do 100 para 500. Um imóvel comprado a 50 mil, imóvel 1, valor venal na prefeitura 400 mil. E é comum, cada ano que passa, o valor não é só do IPTU, viu gente? Que o nosso IPTU vai aumentando ano a ano, normalmente, né? O valor venal aumenta mais ainda, tá? É muito comum. E tem regiões, né? Só um parênteses, que o valor venal é muito maior que o próprio valor de mercado. Né? Você olha lá o valor venal, 800 mil. Nossa, mas a casa não vale 500, né? Isso é muito comum, infelizmente, né? E compra, né? Aqui também 65, valor venal 720, tá? Nesse exemplo, pessoa física, foi feita a doação da pessoa física, que qualquer pessoa que tiver um imóvel pode doar, né, um imóvel para qualquer pessoa, respeitada a legislação, né, da legítima, nos 50%.
só que paga os 4% do quê? Que é o que a gente comentou. O valor venal. Então 4% de 400, 4% de 28.800. Mas isso é incoerente. Como é que a gente vai resolver isso? Na verdade, não é incoerente, tem uma lei, infelizmente. A área tributária é pautada Por que você em paga um lei. imóvel 65 mil e você tem um valor venal verificado pelo Estado, no caso do Estado, Sim. do governo, 620 mil? Isso, E aí você paga por cima disso? Infelizmente. Isso eu estou falando de uma doação, né, em vida. E vale também herança, inventário, tá? Inventário não tem como fugir, tá? Isso vale só para imóvel ou, por exemplo, veículo? Vale para qualquer bem, veículo, Qualquer bem. dinheiro, qualquer coisa. Cotas sociais, cotas de empresa também, tá? Infelizmente essa base de cálculo a gente não consegue modificar, tá bom? Assim como se tiver um inventário, né, a partilha, né, os herdeiros pagam o ITCMD de qual base de cálculo? Do valor venal. Mas isso só de imóvel, quer dizer, cota de empresas, isso é... Ah, não, sim, isso aqui é de imóvel, tá? Só de imóvel. Porque imóvel é o valor venal. A prefeitura estabelece pelo IPTU uma base de cálculo. Aí envolve questão da localização, área construída e uma série de fatores legais que a norma institui. Tá? E no caso de empresas é base patrimônio líquido, né? Não, empresas têm várias formas, né, de avaliar quanto que vale uma empresa. Pode ser pelas cotas sociais, pode ser pelo PL, que é o patrimônio líquido, e outras formas. Fluxo de caixa descontado, enfim, né? Porque ele que define, é o governo que define. Aqui no imóvel tem uma lei que fala, né? Quando é pela empresa, quando a empresa doa, normalmente é pelo valor das cotas nominal do contrato. Tá? Que é o exemplo 2 aqui, ó. Já dando um gancho aqui, ó. Esse mesmo contexto, o que a família fez? Ela integralizou o imóvel através de doação, através de integralização, e fez a doação do quê? Das cotas. E a cota foi a qual valor? O valor da aquisição. Tá vendo? Ó, 50 mil, capital social 50 mil. Base de cálculo 4 a 2 mil reais. Mas aí teve que pagar o ITBI também. Então, nesse caso não, porque era um imóvel, era uma casa na praia. Assim, não vai ter renda... Não, é imóvel, assim, é terreno e imóvel que não ia ter locação ou venda pelo prazo. Não quer dizer que tem a figura da conferência de bens para capitalizar uma empresa. Sim, sim. É esse caso aqui. O que é a conferência de bens, né? Quando a gente transfere um imóvel, numa venda ou uma doação, obrigatoriamente, acima de 30 mil reais do bem, é obrigatório ter um documento público, que é a escritura pública de compra e venda e escritura pública de doação. Quem faz esse documento? Tabelionato de notas. Qualquer imóvel que a gente compra ou doa na pessoa física. Agora, quando a gente faz essa transferência patrimonial, por instrumento de conferência de bens, o próprio contrato social que a gente definiu anteriormente tem força de escritura. Ou seja, nesse trâmite aqui, não precisa gastar com escritura. Só recolhe. Só faz o registro da matrícula, né? Porque o imóvel tem lá o tabelionato, que faz escrituras, e tem um cartório de registro de imóveis, que aí registra a matrícula. Vai direto para a matrícula. Quem não gosta disso são os tabelionatos, né? Porque você não tem o custo, que normalmente é alto, né? Que é pelo valor da escritura pública. Não tem a escritura pública. Ele recolhe essa alíquota. Não, então, o ITBI nesse caso não teve, tá? Poderia ter. Não, teve. Não, conferência de bens? Nesse caso específico não teve, por quê? A família acordou que em 3 anos não ia vender ou alugar os bens. Então, 0 de tributo. Esse é um ponto muito importante. Por isso que aquela conversa de quando que é o melhor momento, né? Tem famílias que tem lá, por exemplo, uma casa na praia que vai todo final de semana. Bom, até os filhos crescerem não vai vender. É o momento de talvez fazer essa operação? Com certeza. Por quê? Pode ser que os filhos cresçam, ninguém mais vai na praia e eles resolvam vender. E isso foi feito há 5, 10 anos atrás. Não vai nem pagar o ITBI. Ficou isento, né? E mais ainda que é o quarto exemplo, é o ITCMD planejado, que eu vou falar agora, tá? Mas aqui ficou claro a questão do ITCMD? Eu só tenho uma dúvida. Desculpa. Por exemplo, tem uma pessoa que mora em Brasília. Sim. Ela transferiu um dinheiro como doação para uma
só que mora em São Paulo. Sim. Você paga esse imposto do Isso, o ITCMD paga, se é uma pessoa que recebeu em São Paulo, paga em São Paulo, né? Claro que tem umas regrinhas, né? Dependendo se é incapaz, menor, né? Então tem algumas regras. Mas em regra geral é quem que paga, é quem recebeu na cidade onde está, tá? A conferência de bens, você perguntou, pode ser feita em qualquer pessoa jurídica, limitada, Qualquer uma. A conferência de bens que ele comentou é feito dentro do contrato social, dentro da sociedade limitada. Se for uma SA, é dentro do estatuto social. Isso substitui a escritura. Agora, tem famílias que falam, não, além do contrato social, eu quero também fazer uma escritura. Pode? Pode. Né? Mas assim, é um custo a mais, mas pode, tá? Não impede. Mas ali, se ele vendeu o imóvel, tá, a empresa, você está falando de doação. Se eu vou doar para qualquer uma das pessoas, eu vou pagar menos imposto. Mas se for vender o imóvel, aí você tem todos os trâmites normais. Aqui a gente está falando em doação da cota, não do imóvel. Da cota, né? Cota. Agora, vamos pensar nesse mesmo caso. E se daqui a um tempo a família vamos pensar que passaram os 3 anos, tá? Não vai pagar o ITBI. Pode a família vender esse imóvel? Pode. É o 5º exemplo que eu vou dar. A venda do imóvel. Como que funciona a tributação. Tá? Que eu adiantei um pouquinho do ativo e estoque, mas eu vou citar um exemplo prático também, tá? Aqui a gente fala em doação de cotas, que é diferente da doação de imóveis, tá? Mas se a gente pensar em bens no patrimônio de pessoa física, sendo cotas de empresa ou um imóvel, né, ou parte do imóvel, a mesma coisa. Aqui um caso muito parecido com o anterior de TCMD, né, no qual, vamos pensar que pessoa física, o imóvel comprado a 250 mil, fez a doação, pagou 4% sobre o valor venal. Não tem conversa. É pago já no ato da doação. Tá certo? Lembrando que tem algumas situações, por exemplo, só um parênteses, doação de transferência de dinheiro. Qual que é a data do pagamento do ITCMD? É no dia do evento. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa doa e fala, não, vou pagar o mês que vem, igual o ganho de capital, o ITCMD é no dia do evento, tá? E se passou o dia? Ai, poxa, a família transferiu, fez o TED 5 horas da tarde, a hora que foi pagar, o banco não aceitou o multilimite, vai pagar no dia seguinte, juros múltiplos. Né? Então tem que ficar atento a isso, tá? Pessoa física, esse cenário convencional. Cenário 2, pessoa jurídica, mesmo contexto. Lembra que eu falei que no estado de São Paulo a gente tem isenção do ITBI? 2.500 do FESP, média de 67 mil ao ano. A família e os sócios podem definir como que vai ser a doação de cotas, por exemplo, para os filhos. Não precisa ser de uma vez. A família ela pode doar aos poucos. Né? Ou pode, às vezes, só dar um percentual pequeno. Isso é comum. E é possível fazer um planejamento? Nesse exemplo, foi planejado uma doação em 4 anos. A gente tem casos que tem planejamento há mais de 10. Ano a ano as famílias vão doando. E não paga R$1 de imposto. É possível isso? Sim. Claro, feito no contrato, né? É muito comum. Se o planejamento for bom, é possível. Sim, é. Agora, dependendo do montante do patrimônio, vai levar muitos anos, né? Mas assim, é possível sim, tá? Lembrando que a doação de cotas é feita dentro do contrato social também. Transferência de cotas igual a qualquer outra empresa, tá? Uma pergunta, professor, para eu entender direito. Na conferência de bens, nós queremos que o pai e a mãe, por exemplo, no caso da pessoa jurídica, vão criar uma firma e vão fazer a conferência de bens em 10 imóveis. Perfeito. 10 milhões. Perfeito. Aí eles vão ter que pagar o ITCMD, porque eles estão fazendo a conferência de bens. Depende. Que é aquela regra. Aí a pergunta 1. Esses imóveis vão ser objeto de venda ou locação? Locação? Se sim, aí paga o ITBI, não tem como fugir. Mas se ficar 2 anos sem lugar, não paga. Oi? Somente aquele imóvel que será a sede da empresa que é isento do ITBI. Aí é um ponto importante que entra no planejamento. Quando a gente fala em empresas familiares, a gente pode ter uma empresa, por exemplo, uma holding familiar pura, ou uma holding familiar mista, ou uma holding familiar imobiliária. Tem famílias, isso é muito comum,
escolhem por ter dentro da mesma família 2 tipos de holding. Uma holding imobiliária, que é para oferir exploração de atividade imobiliária e renda, aluguel, aquele primeiro cenário, e sim, para esse caso, paga o ITBI de tudo. E essa mesma família, pode ser que ela tenha vários imóveis, que são os imóveis que os membros da família moram. Ou é uma fazenda, ou é uma casa na praia. Ela pode, então, fazer uma separação. A família ter 2 empresas, uma pura, só para gerir o patrimônio e ter outras atividades não imobiliárias, para isentar do ITBI. Tá? É possível fazer um estudo e ir mapeando isso. Tá? Só para encerrar um pouquinho. Eu recebi, por exemplo, um exemplo, não é verdade, R$30.000 como herança. Certo. Então eu prefiro jogar isso no imposto de renda como rendimento tributável do que pagar os 4%. Mas peraí. Se é uma receita, tá certo? 4%, doação. Foi uma herança, é doação. Não pode falar que é uma renda tributável, porque aí Tá lá no inventário. Está mudando a origem do valor. Lembrando que o inventário ele é cruzado. E mais ainda, qualquer inventário tem a declaração final de espólio, que muita gente esquece. Que a declaração do imposto de renda, por exemplo, agora, 30 de abril, encerra-se o prazo para qualquer inventário concluído em 2019. E aí cruza. Isso é automático. Mas se não for inventário, por exemplo, alguém lá de Brasília dá 30 30 mil? Olha, se a pessoa recebe 30 mil, eu não diria para ser tributável. Por quê? Uma doação, até 67 mil reais arredondando, é zero de imposto. Se é uma doação, é zero, não paga. 30 mil, zero. Aí não compensaria, tá? Agora, ó, só um detalhe. Poderia, ó, uma jogada legal do Wellington. A pessoa prestou um serviço de consultoria. Honorários, 30 mil reais. Doação. Ela chega lá, olha, não foi honorário, eu recebi de doação. Tá certo ou tá errado? Errado. Totalmente errado. Inclusive isso é um crime fiscal, né? Não pode fazer isso. Mas seria, né? Eu já vi pessoas imaginando esse tipo de jogada, que assim, matematicamente seria possível. Só que juridicamente errado, moralmente também, né? Mesmo aí, não é inteligente. Se ele for, vamos colocar 100 mil reais, é 15% de imposto de renda, tributável. Ele vai pagar 4%. Então, não é inteligente. Não, sim, mas a doação é 4, né? Exato. Ele recebeu 100 mil reais. De doação. Não de doação, ele prestou, é o contrário, ele deu uma consultoria. Exemplo, no caso dele, eu recebi e vou colocar como tributável. Não, é dele ele inteligente. inverteu. Ele inverteu, não é inteligente. Sim. Mesmo assim. O dele, ele recebeu a doação até 67 Se mil. fosse 100 mil, não era inteligente colocar como receita tributável. Não, legal, Fábio. A pessoa recebeu 100 mil reais. Qual que é o correto? Doação, 4%. Mas eu quero lançar como tributável. Vai tributar 100 mil reais for de uma vez só, 27,5, né? 27,5. Então, teria que avaliar sempre. Mas o principal, ver qual que é o correto, qual que é a origem certa, né? Esse é um ponto bem importante. Aqui ficou claro esse planejamento, né, a longo prazo, né? E isso é importante porque poderia, por exemplo, fazer o imóvel, a doação, vou doar só um pedacinho do imóvel e assim por diante? É possível, só que cada doação teria o custo de escritura, certidões, provavelmente advogado e mais ainda o registro da matrícula, né? E aqui o último exemplo, que aí para dar o exemplo, quem comentou da venda do imóvel? Venda do imóvel, para fechar aqui. Exemplo 1, pessoa física comprou o imóvel por 900 mil reais, vendeu a 5 milhões. Ganho de capital, 4 milhões e 100. Quanto que é 4 milhões e 100 de ganho de capital? É isso. Imposto de renda, 15% do ganho, pago no mês seguinte à operação. 615 mil. Tem como fugir? Tem. C. Aí é uma regrinha do imposto de renda da pessoa física. A pessoa só tem um único imóvel, reside no imóvel e vai comprar um outro imóvel em até 180 dias com valor igual. E não fez isso nos últimos 5 anos. Aí ali fica zero. É a única forma. Tá bom?
Pensando na pessoa jurídica, o mesmo contexto, só que aí, não falando na questão do ativo, que a gente comentou no início, e sim como um estoque. Que tem uma atividade, lembra que a gente comentou da atividade que a gente define para a empresa? Uma das atividades é compra e venda de imóvel. Pode até parecer estranho, nossa, eu vou ter um comércio de imóveis? Sim. Digo mais, tem famílias que fazem isso. Compra imóvel barato, às vezes reforma e vende. Tem negócio para isso. E aí, como que funciona a tributação? Nesse caso aqui, 6,25. Normalmente é 5,93, só que teve adicional do IR, pelo montante, tá? Que é esse adicional aqui. Regra geral, dependente, seria 5,93. 6,25, 312 mil. E aí? Valeu a pena? Com certeza. E dependente se é uma incorporação imobiliária, que teve lá o Minha Casa Minha Vida, né? Um doutor ali especialista em corporações. Tem o regime especial tributário, que é o RET, que isso aqui cai para 4%. Tem outras situações também que é possível dentro das empresas familiares. Todas as incorporadoras, né, que tem aí a rodo, né, utilizam o benefício, né? Nesse exemplo aqui, essa empresa, ela estaria em que regime tributário? Lucro presumido. Presumido. Presumido, sim. E por imóvel que é baixo, desculpe, por ser de imóvel que o IRPJ é só 1,2 e não 4,8. Exatamente, porque o que acontece? O KNAI. Exatamente, quando a gente faz a atividade, quando a gente define a atividade, cada KNAI tem uma forma de apuração. Aqui a base de cálculo é diferente, por isso que cai a alíquota efetiva. Tá? Presumido. Lucro presumido. E por fim, que eu comentei, um propósito para finalizar. Na verdade, o grande marco de tudo isso, da gente pensar em cada negócio, cada família, é isso. Cada família tem suas particularidades e seus propósitos. Cada família é individual. Lembrando que tem famílias que são multifamílias já, né? Tem lá os pais, depois os filhos, os netos. A família já ficou gigante. Particularidades, propósitos e avaliar individualmente cada bem, né? Que eu comentei, né? A gente pode ter, por exemplo, numa família, 2 tipos de empresa. Mista imobiliária, pura imobiliária, né? Então, avaliar individualmente cada bem dentro de cada família. Porque é comum, às vezes, num planejamento, as famílias já dividiam. Olha, essa casa você mora, vai ficar com esse filho, né? Não faz sentido ficar com outro filho, né? Então, faz o planejamento. E mais ainda, regras de gestão e sucessão. Isso é importantíssimo, que é o papel do administrador. Né? Nós, como administradores, temos a obrigação de gerir os negócios, de conhecer a gestão, saber das normas. E a sucessão, que é o que a gente tem que planejar em vida enquanto está tudo bem. Tá bom, gente? Obrigado, tá? Fica aqui o meu contato. Oi, desculpa. Vai disponibilizar. Sim.